Senhor, tudo bem com vocês? É um prazer mais uma vez estarmos juntos, não é? Através dessa videoaula para nós estudarmos a palavra de Deus. Para iniciarmos a nossa lição, vamos fazer uma oração, certo? Então, curvem suas cabeças, se possível, e fechem os olhos. Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos na Tua presença, pela oportunidade de conhecer mais de Ti, da Tua palavra. Nós te pedimos por esses pré-adolescentes que estão nos escutando através desta mensagem, desta videoaula, que nós possamos ter o entendimento da Tua palavra, que Tu possas abrir o nosso coração e a nossa mente para que possamos conhecer cada dia mais de Ti. Nós te agradecemos por tudo, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Então, hoje nós estamos na terceira lição do nosso segundo trimestre e o título da lição de hoje é o dom da palavra da ciência. É um tema muito importante, né, também a respeito dos dons espirituais. E nós queremos iniciar lendo o texto áureo da nossa lição, que se encontra no livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 3. Eu acho que vocês já estão com a Bíblia aí, ao lado, e nós vamos ler juntos, nesse momento, com a Bíblia, certo? Então, Colossenses 2, 3, diz assim: o qual é a chave que abre todos os tesouros escondidos do conhecimento e da sabedoria que vem de Deus. Nós queremos ler mais uma vez esse versículo, todos juntos, se possível, lendo através do cartaz que nós fizemos, esse mesmo texto da Bíblia Sagrada, certo? Então, vamos lá? Colossenses 2, 3. O qual é a chave que abre todos os tesouros do conhecimento e da sabedoria que vem de Deus. Colossenses 2, 3. Aí eu pergunto a vocês, e quem é a chave que abre todos os tesouros escondidos do conhecimento? Né? A quem está se referindo o apóstolo Paulo quando ele escreveu isso aos Colossenses? A gente pode observar que no versículo anterior, no versículo 2, ele deixa registrado quem é a chave, ou qual é a chave, né? Que é o próprio Jesus. No final do versículo 2, ele diz assim: fiquem completamente enriquecidos com a segurança que é dada pela verdadeira compreensão do segredo de Deus. Esse segredo é Cristo, né? Então, a chave que o apóstolo Paulo estava se referindo não é uma chave como essa, não é uma chave qualquer, que nós temos acesso, ou que abre todos os tesouros do conhecimento e da sabedoria que vem de Deus, né? A chave que abre esse tesouro é o próprio Cristo, não é verdade? Então, nesta lição de hoje, nós vamos estudar 3 aspectos importantes a respeito desse tema, que fala sobre o dom da palavra da ciência, e é também chamado dom da palavra do conhecimento, certo? Nós vamos refletir sobre a necessidade de conhecer para ensinar. Nós vamos também apontar que o dom da palavra da ciência revela os mistérios da mente de Deus, e nós também vamos destacar, no último ponto, sobre que o conhecimento de Deus nos auxilia em toda vida. Então, com base nisso, a nossa lição de hoje está baseada no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8, e em Efésios, capítulo 3, versículos 4 e 18, certo? Eu não sei se vocês já estão com a lição. E para iniciar essa conversa, eu gostaria de perguntar a vocês como é que nós podemos conhecer
mais profundamente uma pessoa, né? Eu acho que vocês têm vários amigos, né? Colegas, e aí eu pergunto, como é que nós podemos conhecer melhor as pessoas? Será que nós escrevendo cartas para uma pessoa, né, que nós conhecemos, que nós temos algum tipo de relacionamento, nós conhecemos profundamente as pessoas? Primeiro, a carta, né, hoje em dia, atualmente, não é mais um meio de comunicação como era usado antigamente, alguns anos atrás, né? As pessoas se comunicavam muito por cartas. Só que hoje em dia, esse meio de comunicação, as cartas, não é praticamente mais usado. Então, provavelmente não é, pelo menos nos dias atuais, um meio pelo qual nós podemos conhecer profundamente uma pessoa, não é verdade? Que outro meio, através de que outro meio nós podemos conhecer também as pessoas mais profundamente? Será que através do celular, né, nós podemos conhecer muito, conhecer bem, né, ter intimidade com as pessoas ou com alguém? O celular, né, é um instrumento, é um aparelho que muitos de nós temos, eu acredito que muitos de vocês já têm, com a autorização dos seus pais ou presenteados por seus pais, e provavelmente os que têm já fazem uso desse aparelho para se comunicar com os colegas, não é? Para se comunicar com os familiares, certo? Para jogar, para ter acesso a jogos, né, que vocês gostam muito, certo? Mas, por exemplo, não é um meio que possa nos garantir que nós conhecemos profundamente as pessoas através do celular, né? Inclusive, hoje em dia, a gente nem liga muito para as pessoas, fazer a ligação mesmo. A gente basicamente se comunica através de alguns aplicativos, como um dos mais conhecidos e mais comuns é o WhatsApp. Então, muitos de nós nos comunicamos com as pessoas através do WhatsApp. Mas será que o WhatsApp nos ajuda a conhecer profundamente as pessoas? Provavelmente não, né? Nós utilizamos para algumas questões de estudo, de trabalho, uma comunicação rápida, não é? Mas não com o intuito ou com o objetivo de conhecer profundamente as pessoas. Claro que a gente conversa com um colega sobre atividades da escola, sobre algumas coisas que aconteceram no dia a dia, enfim. Mas isso não nos garante que nós possamos conhecer bem as pessoas através somente do aparelho celular, né? Ou dos aplicativos que podem nos auxiliar para estabelecer uma comunicação com as pessoas, não é verdade? E outra forma que nós podemos conhecer e nos comunicar com as pessoas, nos conhecer, na verdade, são as redes sociais. Eu acho que vocês, provavelmente, alguns já utilizam as redes sociais, ou algumas redes sociais, como o Instagram, né? Como o Facebook. Eu acho que alguns de vocês já têm acesso a essas redes. Mas será que essas redes sociais, como o Instagram, é possível nós conhecermos profundamente as pessoas? Provavelmente não também, ou seguramente não, né? Nós conhecemos apenas algumas coisas das pessoas através das redes, né? O que elas estão fazendo naquele momento, o que elas estão sentindo naquele momento, através das postagens que elas fazem, né? Mas isso também não nos garante que nós possamos conhecer profundamente uma pessoa somente através das redes sociais, né? E também não é tão confiável assim, né? Nós nos garantimos de que estamos conhecendo profundamente as pessoas somente através do que elas dizem, do que elas postam nas redes sociais, certo? Aí você pode se perguntar, mas tia Liane, então qual é a forma em que nós podemos conhecer melhor as pessoas, né? E eu acho que isso vocês já fazem no dia a dia de vocês, né? Então, é através do convívio diário, né? Do contato pessoal, do contato físico, do diálogo, do dia a dia, que nós conhecemos melhor as pessoas, não é? Eu acho que nós estamos vivenciando
um momento muito especial, né, na sociedade nos últimos dias, nas últimas semanas, por conta desse isolamento social. Nós estamos tendo a oportunidade, inclusive, de conhecer mais profundamente a nossa família, né, os nossos irmãos, os nossos parentes, né, próximos, com quem a gente precisa estar no dia a dia em casa, né, por conta dessa situação que nós estamos vivenciando. Mas no dia a dia normal, quando fora desse contexto em que nós estamos passando, nós também conhecemos as pessoas através do diálogo que nós estabelecemos com elas. Por exemplo, na escola, né? Eu sei que vocês seguramente têm muitos amigos na escola, e nas horas de intervalo, nos momentos de recreação, nas horas de atividades em grupo, vocês estabelecem esse contato, né, diário, comum, físico, né, de comunicação presencial com as pessoas. Então, isso é muito importante, e é através justamente desse conhecimento diário, desse relacionamento mais íntimo com a família, com as pessoas, com a vizinhança, com os colegas de trabalho, com os colegas de escola, é que nós nos conhecemos melhor, não é verdade? Então, a partir dessa reflexão, nós podemos pensar que é dessa forma também que nós podemos conhecer melhor o nosso Deus, certo? O profeta Osés fala sobre o desafio de nos relacionarmos com Deus. Como conhecer um Deus tão imenso comparado à nossa pequenez? Nós somos muito pequenos comparados com o nosso Deus, que é grande, não é? É imenso comparado conosco. E é por isso que o profeta Osés, ele fala que é um conhecimento que nunca se esgota, é um conhecimento inesgotável, né? Não tem fim. Como ele diz em Osés 6:3, é conhecer e prosseguir em conhecer. Então, é um processo contínuo de conhecimento sobre Deus, não é? Ele não se esgota, ele não se finda em um determinado momento. O pastor Ezequias, em um de seus livros, ele também fala sobre isso, né? Sobre saber algo sobre uma pessoa não é a mesma coisa que conhecê-la. Então, eu posso saber alguma coisa de alguém, mas eu posso não conhecê-la profundamente, não é? Para conhecer alguém, é preciso ter um relacionamento, e o conhecimento de Deus depende justamente de um relacionamento com Ele, de um relacionamento mais íntimo. Se eu for citar, por exemplo, vocês, né, que são nossos alunos da classe Gideão, eu posso dizer que eu sei algumas coisas do Albert e Davi, mas eu posso não conhecer o Albert profundamente. Eu posso saber algumas coisas da Amanda, mas eu não posso conhecer profundamente ou intimamente a Amanda. Eu posso saber talvez, alguma característica, né, do Benjamin Heider, por exemplo, mas eu posso não conhecer profundamente. Então, para que eu conheça cada um de vocês, para que vocês me conheçam profundamente, mais intimamente, vocês precisam conversar mais comigo. A gente precisa ter um relacionamento mais próximo. E da mesma forma é com Deus. Só citando alguns exemplos, outros nomes de vocês, que me deu saudade de citar os nomes de vocês. Normalmente na aula a gente faz a chamada, né? E esse distanciamento social está nos impedindo de falar o nome de vocês, né? De fazer a chamada na sala de aula. Então, por exemplo, o Eric pode conhecer ou saber alguma coisa do João Pablo, mas ele pode não conhecer intimamente o João Pablo, né? O Lael pode saber alguma coisa da Mabelle, mas para que ele tenha conhecimento mais profundo de gosto, que a Mabelle tenha, ele precisa conversar mais com ela. Eu posso conhecer alguma coisa do Rian, mas para que eu saber alguma coisa dele, mas para que eu tenha conhecimento
mais sobre ele, né? Por exemplo, que matéria ele gosta mais ou que matéria ele não gosta, eu tenho que conversar, porque tenho que ter mais intimidade com ele. E assim por diante. Eu poderia citar a Mical, o Natan, o Pedro Cavalcante, a Aniele, a Sofia. Por exemplo, eu sei que a Sofia gosta de filmar os cultos de sexta-feira na nossa igreja, mas eu não sei que outro tipo de gosto ela tem, que outras coisas ela gosta de fazer. Da mesma forma, José Maicon, da mesma forma o Samuel Lucas. Eu posso conhecer alguma coisa que o Samuel Lucas gosta de fazer, né? Mas eu não sei, não tenho conhecimento mais íntimo sobre ele. Da mesma forma o Eduardo, o Bruno e o Abner. Então nós precisamos ter mais intimidade com as pessoas, nós precisamos ter mais intimidade com Deus para poder conhecê-lo melhor, não é verdade? Outra observação importante é a seguinte: o que conhecemos de Deus é fruto da sua revelação. E essa revelação vem através, por exemplo, da sua própria palavra. Vamos ver o que é que diz em João 5,39. Se você estiver aí com sua Bíblia, você pode ir lá no livro de João, capítulo 5, e o versículo 39, que diz o seguinte: vocês estudam as escrituras sagradas, porque pensam que vão encontrar nelas a vida eterna, e são elas mesmas que dão testemunho a meu favor. Então, o que é que o próprio Jesus está dizendo aqui, né? Que nós estudamos as Sagradas Escrituras, certo? E porque pensamos que vamos encontrar nelas a vida eterna. E ele complementa dizendo: e são elas mesmas que dão testemunho a meu favor. Então, nós conhecemos Jesus, né, pelas Escrituras, porque a própria Escritura dá testemunho dele próprio, de Cristo. Então, através dessas Escrituras, nós conhecemos a Cristo e através de Cristo nós conhecemos o Pai. Não é verdade? Nós podemos também conhecer mais o nosso Deus através da sua própria criação, como está escrito no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 20. Vamos ver o que diz em Romanos 1 e 20. Diz assim: desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito. E, portanto, eles não têm desculpa nenhuma. Ou seja, nós não temos desculpas de conhecer a grandeza de Deus, né? De conhecer o poder de Deus, de conhecer as qualidades invisíveis de Deus, porque nós podemos conhecê-las através da sua própria criação. E nós podemos também conhecer mais o nosso Deus através do próprio Jesus, do seu Filho. Vamos ver o que diz o livro de João, capítulo 12, versículo 45. João 12, 45. Diz assim: quem me vê, vê também aquele que me enviou. Então, nós podemos ver Jesus, que foi ele quem proferiu essas palavras, e através dele, nós podemos ver também quem o enviou. Quem foi que enviou Jesus ao mundo? O Pai, né? Nosso Deus. Então, nós podemos, a partir disso, entender que nós conhecemos Deus através da revelação da sua palavra, através da criação e através do próprio Jesus. E para auxiliar nesse conhecimento, né, Deus agracia, né, Deus concede a algumas pessoas na igreja o dom da palavra da ciência. Veja que maravilha, né? Além dessas outras formas, nós temos o dom da palavra da ciência, que nos possibilita conhecer, né, que nós somos agraciados para conhecer mais sobre Deus. Esse dom tem a ver com um conhecimento mais profundo, mais apurado de Deus, e também do Evangelho e da aplicação do Evangelho no viver cristão.
O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, afirma que não foi o Espírito deste mundo que nós recebemos, mas o Espírito mandado por Deus para que possamos conhecer, entender, aliás, tudo o que Deus nos tem dado, né? Então, é através do Espírito mandado por Deus que nos faz entender tudo o que Deus nos tem dado. Partindo um pouco para a explicação sobre os dons, né? Nós temos uma classificação básica sobre os tipos de dons, né? Os dons espirituais. E nós vamos colocar aqui no nosso quadrinho uma explicação rápida, já que nós vamos passar a estudar cada tipo de dom para que vocês possam conhecer, não é? Um pouco mais essa classificação dos dons espirituais. Então, nós temos os dons de revelação, certo? Que são 3. Nós temos os dons de poder, que também são 3. E nós temos os dons de elocução. Quanto aos dons de revelação, nós temos o dom da palavra de sabedoria, que foi o que vocês estudaram na aula passada. Nós temos o dom da palavra da ciência, que é o que nós estamos estudando hoje. E o terceiro dom de revelação, que é o do discernimento de espíritos. Nós temos nos dons de poder o dom de fé, de curar e de operação de milagres. E nos dons de elocução, nós temos o dom de profecia, de variedade de línguas e o dom de interpretação de línguas, certo? Eu espero que tenha ficado claro essa classificação. E em cada lição nós vamos aprender um pouco mais sobre cada um desses dons. Nós vamos falar sobre conhecendo mais para ensinar, certo? Nesse momento. Então, a tarefa de ensinar aos outros, né, sobre as verdades profundas da fé, é uma tarefa muito marcante na experiência do cristão. Então, independente da idade e da função que nós exercemos na igreja, todos nós somos comissionados, nós somos chamados por Cristo a ensinar as verdades do Evangelho, como ele falou em Mateus 28, 19 e 20. Então, para essa tarefa, né, de falar, de ensinar as verdades sobre o Evangelho de Cristo, é preciso que nós nos dediquemos em conhecer antes de ensinar. Então, nós não podemos ensinar antes de conhecer aquilo que vamos ensinar, não é? É um pouco lógico isso, né? Na igreja, Deus tem dado o dom da palavra da ciência para algumas pessoas. E mesmo quando nós não temos esse dom, nós podemos desfrutar dele através da comunhão que nós temos com os nossos irmãos no seio da igreja. E ali sermos ensinados, não é, sobre as verdades profundas do Evangelho. Então, à medida que nós aprendemos com aqueles que dispõem deste dom, do dom da palavra da ciência, certo? Nós podemos transmitir conhecimento aos outros. Ou seja, nós somos abençoados através desse dom que Deus pode dar a mim ou pode dar a outro, mas se eu não tenho esse dom, eu posso usufruir dele, desfrutar dele, na verdade, através do conhecimento daquela pessoa que tem esse dom, né? E através desse conhecimento que eu recebo, eu posso transmitir ao outro, certo? Como o próprio apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 2,2, ele aconselhou a Timóteo nesse sentido. Ele disse assim: tome os ensinamentos que você me ouviu dar na presença de muitas testemunhas e entregue-os aos cuidados dos homens de confiança, que sejam capazes de ensinar a outros. Ou seja, ele estava aconselhando a Timóteo a que aquele conhecimento que ele recebeu de Paulo, ele repassasse para outros, que tivessem capacidade e
e que ele confiasse naqueles homens para que eles fossem capazes de ensinar também a outros. Então, o conhecimento de Deus não é para a gente guardar só para a gente tem que transmitir aos outros, né? Mesmo que eu não tenha esse dom, né? Mesmo que eu busque esse dom e que, se for da vontade de Deus que eu receba, mesmo que eu não receba, eu posso usufruir dele dessa forma, né? Tendo conhecimento através do meu irmão, né? No convívio na nossa igreja. E como nós podemos ter o conhecimento necessário para ensinar? Logicamente, estudando a palavra de Deus, né? Frequentando a escola dominical, sendo assíduo também nos cultos de ensino, pedindo a Deus esse dom, né? Que é um dom, é uma dádiva, é gratuito, é Deus que nos dá, né? Nós não merecemos, mas é uma dádiva dada por Ele, certo? Para que você tenha conhecimento mais profundo das verdades do Evangelho, certo? E caso você não tenha, como nós já falamos, esse dom, nós não tenhamos esse dom, vale a pena desfrutar dele na comunhão com a nossa igreja ou na nossa igreja, né? Na Igreja de Cristo, onde os dons são manifestados na vida dos irmãos. E a partir disso nós somos também edificados e crescemos como corpo de Cristo. E aí você pode se perguntar, Tia Eliane, mas qual é de fato, o que é esse dom e qual é de fato a função desse dom, né, na igreja? E nós vamos falar um pouco sobre isso também agora. Esse dom muito se relaciona com o ensino das verdades da palavra de Deus. Ele é fruto do resultado da iluminação do Espírito Santo acerca das revelações dos mistérios de Deus, certo? Então, ele se relaciona com a capacidade também sobrenatural concedida pelo Espírito Santo ao cristão para este conhecer fatos e circunstâncias ocultas, coisas que eu e você não conhecemos. Deus nos pode revelar através desse dom, certo? E qual é a sua função na igreja e na nossa vida, né? Então, o dom da palavra da ciência, ou o dom da palavra do conhecimento, como ele é também chamado, ele não visa, não tem como propósito servir para eu descobrir coisas naturais, coisas do meu próprio interesse humano. Por exemplo, descobrir o significado dos tecidos do tabernáculo. Isso é um conhecimento por mera curiosidade minha, curiosidade humana, né? Por exemplo, descobrir ou saber o significado da identidade da mulher de Caim. É um conhecimento trivial, é um conhecimento, uma curiosidade humana que eu posso ter, né? Que isso não impede que eu tenha, através da leitura da palavra de Deus, através de outros estudos que eu posso fazer, que esclarecem sobre questões específicas da Bíblia, né? Fatos históricos da Bíblia. Mas isso não é necessariamente, de forma alguma, a finalidade do dom de conhecimento da palavra da ciência, certo? Esse dom não foi dado para satisfazer esse desejo humano, certo? Esse desejo trivial de curiosidade humana. Ao contrário, ele é a manifestação sobrenatural com a finalidade de preservar a vida da igreja, livrando-a de qualquer engano e também da artimanha do inimigo, do maligno, certo? Então, ele tem essa função principal, certo? E nós podemos ter exemplos da Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, de pessoas que demonstraram ter o dom da palavra da ciência, né, da palavra do conhecimento.
Por exemplo, o profeta Eliseu, a ele foi revelado o plano de guerra do rei da Síria, né, que queria atacar o exército de Israel, surpreendendo em determinado lugar. Então, o profeta Eliseu alertou o rei de Israel sobre os planos daquele rei que queria atacar Israel, certo? Isso está registrado no livro de 2 Reis, capítulo 6, versículos de 8 ao 12. 2 Reis. Outro exemplo foi a revelação de Daniel acerca do sonho do rei Nabucodonosor. Eu acho que vocês lembram dessa passagem bíblica que está no livro de Daniel, capítulo 2, e os versículos 2 e 3, e também nos versículos do 17 ao 19, né? Quando Deus revelou a história dos grandes impérios mundiais ao profeta Daniel. O rei Nabucodonosor tinha tido um sonho e ele não conseguiu entender qual era o significado daquele sonho. E aí ele chamou os astrólogos, né? E várias pessoas, e eles não conseguiram saber qual era o sonho do rei e muito menos o seu significado. E foi através do profeta Daniel que Deus revelou, né, através desse dom, né, o dom da palavra da ciência, que ele pudesse revelar ao rei Nabucodonosor o sentido, o significado daquele sonho, certo? No Novo Testamento, nós temos também o exemplo que esse dom foi manifestado quando o apóstolo Pedro desmascarou Ananias e Safira, né, quando eles mentiram, né? Eles tinham uma propriedade e venderam e achavam que podiam enganar Deus, não pagando o que era de fato devido, e eles só pagaram uma parte do valor cobrado por aquele bem que eles venderam, e Deus revelou ao apóstolo Pedro, né? Então eles foram severamente castigados, né, com a morte, inclusive, né, porque eles estavam mentindo a Deus, achavam que podiam mentir, né, mas Deus revelou ao apóstolo Pedro essa mentira que eles estavam cometendo, certo? O dom da palavra da ciência também a gente tem que entender que não é adivinhação, né? A gente não pode de forma alguma pensar que o dom da palavra da ciência ou do conhecimento é uma adivinhação, né? Mas é conhecimento concedido de forma sobrenatural da parte de Deus. E outro exemplo muito claro da manifestação desse dom no Novo Testamento é o exemplo do próprio Jesus. Quando ele disse à mulher samaritana, naquele diálogo que ele estabeleceu com a mulher samaritana à beira do poço, ele disse: vai, chama o teu marido e vem cá. Aí a mulher respondeu e disse: não tenho marido. Aí Jesus disse-lhe: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é o teu marido. Isso disseste com verdade. Aí a mulher disse para Jesus: Senhor, vejo que és profeta. Ou seja, Jesus estava revelando algo sobre a vida daquela mulher que ela não imaginava que ele sabia, né? Mas ele sabia, Deus revelou a ele que aquela mulher tinha aquela vida, né? Aquela mulher era uma prostituta e Deus estava revelando o pecado que ela tinha, estava cometendo, né? E ela reconheceu que via no Senhor um profeta, né? Através daquele fato que ele estava mencionando sobre a vida dela. Então, através disso, nós podemos ver alguns exemplos que Deus revela os seus mistérios, né, a nós, né?
que nós vimos através desses vários exemplos. Os discípulos a caminho de Emaús passaram por uma experiência em que os olhos viam o peregrino, né? Porém não viam o Cristo, não enxergavam naquele momento o Cristo, o Filho de Deus. Isso está em Lucas 24, versículos 13 ao 35. Assim como os discípulos estavam despercebidos da presença do Mestre entre eles, nós também muitas vezes não percebemos a presença de Deus ao longo da nossa caminhada. Não é verdade? Às vezes nós esquecemos que nós podemos ter a presença de Deus bem próximo de nós, não é? O dom da palavra da ciência tem a capacidade de nos trazer a revelação da sua doce presença ao longo do nosso caminho. E o pastor Elienay Cabral, também em uma de suas obras, ele afirma que a palavra da ciência é, na verdade, um modo sobrenatural de revelar as coisas da mente de Deus, desconhecidas ao homem natural. Então, nós como humanos, homem natural, nós não temos a capacidade de conhecer a mente de Deus. Mas isso só é possível através da operação do Espírito Santo, não é? Entretanto, as revelações dessas coisas da mente de Deus não são contrárias às Escrituras Sagradas, certo? Que é a revelação da plena vontade soberana de Deus. Qualquer revelação que não seja baseada na Bíblia, na palavra de Deus, né? Ela é falsa, ela é perigosa e nós, como cristãos e como igreja, temos que rejeitá-la, temos que repudiá-la. E já passando para o último tópico da nossa lição, para encerrar, revelando o conhecimento para a vida. Então, o próprio Jesus disse em João 10:10, eu vim para que as ovelhas tenham vida, a vida completa, ou seja, a vida em abundância. A vida proposta por Jesus não é uma vida qualquer, mas uma vida plena, cheia de significado e de sentido, né? Uma vida abundante, como diz a palavra de Deus, né? Essa vida também depende do conhecimento das Escrituras. O próprio Jesus, o próprio Cristo afirmou que a falta desse conhecimento nos leva ao erro, em João 5:39. E quem erra sofre as consequências negativas dessas escolhas ou desses erros, né? Impedindo a plenitude da vida. Sabendo assim, ou sendo assim, a palavra da ciência, né, manifestada através desse dom, que gera um conhecimento mais aprofundado das questões relacionadas a Deus e que nos ajuda a viver melhor. Ou seja, é através, né, do conhecimento mais aprofundado de Deus que nós podemos viver uma vida melhor, né? Que nós podemos cometer menos erros, porque Deus está nos orientando, está nos guiando, né, através do conhecimento da sua palavra. E também o conhecimento nos auxilia no caminho para a vida eterna, como o próprio Jesus falou à mulher samaritana, não é? Em João 4:10. Ele disse assim, se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está lhe pedindo água, você pediria e ele lhe daria a água da vida. Ou seja, nós podemos receber a água da vida através de Jesus, não é? E se nós conhecemos Jesus, nós podemos receber desta água da vida eterna. Então, assim como aquela mulher samaritana, você e eu também desejamos dessa água, né, que jorra para a vida eterna. E devemos saber, devemos entender que para beber dela é preciso saber quem é Deus, né? E é nesse sentido que o conhecimento das profundezas de Deus nos conduz à vida eterna. Se de fato nós cremos que nele e desejamos o seu conhecimento,
né? Ele nos diz em Apocalipse 21:6, a quem tem sede darei água para beber de graça, da fonte da água da vida. Então, meu caro, minha cara, pré-adolescente, o que é que nós podemos aprender e concluir com essa lição? Né? Que os dons são concedidos pelo nosso desejo em dar espaço ao Espírito Santo de agir em nossa vida e trabalho na obra de Deus. A vontade de Deus não exclui de modo algum o desejo por parte de cada um de nós de ter esses dons, não é? De fato, o apóstolo Paulo diz várias vezes para nós ambicionarmos, para nós desejarmos esses dons ardentemente, né? Os maiores dons, como ele diz em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 31. Procurai abundar neles para edificação da igreja. Ou seja, esses dons nos são concedidos para que nós possamos, para que a igreja seja edificada, certo? Então, esses dons devem ser objeto de busca por parte de cada um de nós. E ninguém está excluído. Não há uma categoria de crente ou de cristão que está excluída desta busca. Todos devem estar envolvidos nela. Então, eu posso querer, eu posso desejar esse dom. E você também deve estar desejoso de receber este dom ou outros dons, né? Desde que nós busquemos para a edificação da nossa própria vida e para a edificação da Igreja de Cristo. Então, vamos encerrar essa lição, novamente agradecendo a Deus por este momento e para que Ele continue nos abençoando. Querido Deus, nós te agradecemos por esse momento tão especial de conhecermos ainda mais da Tua Palavra, que nós possamos buscar mais e mais dos dons espirituais, abundantemente, como disse o apóstolo Paulo, ardentemente, que nós possamos te conhecer mais através do dom da palavra da ciência, através do dom da palavra do conhecimento. Nós te agradecemos por tudo e te pedimos que tu nos abençoe durante mais esta semana, guardando a nossa vida e a nossa família. Em nome de Jesus, teu Filho, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Até a próxima aula.